Grande André Nunes, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Muito obrigado aí, viu? Grande satisfação conversar com você, te encontrar é sempre bom. Uma Sempre me lembro alegria, dessas André. histórias aí. Uma Coisa alegria boa, muito né? grande você ter aceito o nosso convite. Estamos aqui iniciando a live com o André Nunes, que é um grande amigo desde a década de 90 e que é uma pessoa que tem um grande trabalho na advocacia e também no nosso tema de hoje, Vidas Negras Importam. André, eu queria que você começasse nos contando da tua experiência no CAS. Você que foi presidente do CAS, do Centro Acadêmico Hugo Simas, em que ano que você foi presidente, como é que foi essa trajetória tua no Centro Acadêmico Hugo Simas, que se não é o centro acadêmico mais importante do país, é um dos 3 mais importantes, e você foi o presidente do Centro Acadêmico. Saiba você, Marlos, que é uma alegria muito grande, tá? E conversar com você e trocar as ideias. E relembrar o centro acadêmico é sempre muito emocionante, muito divertido. Eu iniciei as minhas atividades acadêmicas no Recife. E meu pai era militar, então na década de 80 eu estudei no Recife, morei lá de 80 a 85. Quando o pai foi para a reserva da aeronáutica, ele era do controle de voo. Quando ele foi para a reserva da aeronáutica, nós voltamos aqui para Curitiba. E daí, por uma questão legal, a gente optou também em aproveitar essa situação, eu fui e me matriculei na Universidade Federal no Paraná. Fui aceito, né? Era transferência ex officio. E lá, nos anos de 85, foi muito interessante, porque eu cheguei, às vezes a gente tem uma estrela que né? Eu cheguei exatamente em 85, quando o CAS estava organizando nacionalmente o Encontro Nacional de Estudantes de Direito. Então, em julho de 85, eu volto para Curitiba e iniciou as aulas já no final, né, início de agosto. E comecei a fazer uma atividade, de participar das aulas e tal. Só que eu precisava fazer uma equivalência. Então eu tive a sorte, a oportunidade de cursar com o primeiro ano, que era o ano dos calouros, em 85. Em 86, no ano seguinte, era o segundo ano. Em 87, foi o meu terceiro ano. Então, num curto espaço de tempo, eu fiz uma amizade muito grande com os 3 primeiros anos de faculdade. E isso me arregimentou, e eu tinha feito militância lá no Recife, e Recife é fantástico, né? Toda aquela escola lá da esquerda, né? Do pessoal mais vibrante, década de 80 ainda, na transição da ditadura. Aí vim para cá, comecei a fazer a militância dentro do centro acadêmico, concorri à representação de centro no ano seguinte, em 85, já em outubro. E no ano seguinte, em 86, houve toda uma articulação do grupo que era o grupo hegemônico, né, de ter alguns notáveis aí que estão, né, na política no Paraná, e não tem como não deixar de falar, né, o Gustavo Fruit, Italo Tanaka, Reinaldo Almeida César, né, a série Marcelo Desembargador da Ladeia, Gustavo Bonilha, Fruit, que foi prefeito de Curitiba, o desembargador Ladeia, Marcelo Ladeia, Marcelo Daladeia, o Ivan Bonilha, conselheiro do Tribunal de Contas. Conselheiro do Tribunal de Contas. E, claro, alguns grandes advogados, né? Mário Lobo. Mário né? Lobo, que foi Yamani, diretor jurídico Fernão do Porto Juste, de Paranaguá. Fernão Juste, que é exatamente. Então, sócio do Dr. Marçal. esse Que grupo time, hein? político, digamos assim, esse grupo político, alguns já eram calouros, outros já do segundo, terceiro ano, mas esse grupo fez uma articulação e eu me lancei candidato. E houve a convenção, passei na convenção e fui para a disputa. E foi fantástico, né? Porque a disputa do caso não tem nada igual, assim, né? Cleito Maranhão, que era minha parte diversa, que era o desembargador, que sempre conversamos a respeito e tal. E foi muito importante. Eu diria, Marlos, que o legado que eu, assim, gosto sempre de lembrar, na minha passagem do centro acadêmico, são 2. A reestruturação do escritório modelo,
que foi uma coisa importante, porque estava toda... Né? Claro, a autonomia da faculdade também era uma coisa importante, na época o professor Machado era diretor, mas um dos grandes legados que deixo, e esses dias falando com algumas pessoas amigas, foi que no ano que eu deixei o centro acadêmico, em 87, no ano seguinte começou o curso noturno da Faculdade de Direito, as aulas noturnas, que não tinha, era só diurno. Então a gente fez uma articulação, passou pelo conselho setorial, a gente conseguiu isso, e houve toda assim, uma mobilização. E eu acho que isso foi muito bom, porque hoje o curso noturno é um dos cursos mais disputados no vestibular, do direito, e grandes profissionais saíram que estudaram à noite. Por quê? Porque o profissional precisava trabalhar de dia, né? O acadêmico trabalhar de dia e estudar à noite. Então, alguns centros, como no próprio Recife, Rio, São Paulo, todas as faculdades tinham curso noturno. Aqui em Curitiba não tinha. Então, isso foi interessante. E, claro, na época dos anos 80, nós estávamos falando de 3 faculdades de direito, né? Universidade Federal do Paraná, a PUC e a Universidade de Curitiba. 3 faculdades que eram proeminentes e tal. Hoje em dia, o ensino jurídico ele já tem outro patamar, né? Quase 1 milhão de advogados aí, né, atuando no Brasil inteiro. Mas a minha passagem pelo caso foi muito bacana, muito divertido. E você veja, André, está conosco aqui o doutor Reinaldo de Almeida César, delegado da Polícia Federal, foi ainda é, mas ocupou cargos importantíssimos dentro da estrutura da Polícia Federal, uma Polícia Federal que todos nós queremos seja e continue independente. E o Reinaldo está aqui dizendo que teve o privilégio de acompanhar a tua vida acadêmica e que a sua passagem pelo centro acadêmico foi marcante. Obrigado pela tua presença, Reinaldo, transmitir ao André o teu carinho. E quero aproveitar esse gancho, André, que o doutor Reinaldo nos colocou. Se passam com isso 35 anos, podemos dizer, da tua presidência no centro acadêmico. Curitiba hoje, e nesses 30 anos, é menos racista do que era em 1986, em 1987. A nossa situação está pior, está melhor. Como que foi essa trajetória referente à questão racial nesses últimos 30 anos que você está em Curitiba e que você conhece os meandros jurídicos como ninguém dentro dessa área? Marlos, primeiramente, um grande abraço, né, ao meu amigo Reinaldo de Almeida César, brilhante delegado da Polícia Federal, um grande amigo. Era o presidente do Centro Acadêmico Gucimas quando foi o Encontro Nacional aqui em 85. Então, toda a expertise da época e toda o acolhimento, né, na minha chegada foi muito importante. Eu só gostaria de ressaltar que eu sou curitibano, né, estudei aqui, estudei em Dom Bosquinho, estudei em Bom Jesus, onde a família Arnes, né, também tem lá toda a influência, né? Fui aluno da professora Zélia. Biologia. Grandes amigos lá, os Arnes, biologia, exatamente. Então, e depois fui para o Dom Bosquinho. Então, no período aí de final do antigo segundo grau e início da faculdade, que eu fiquei no Recife, que foi uma grande escola. Eu diria, Marlos, que já passados 30 e poucos anos, infelizmente o racismo, eu acho que ele continua ainda muito perverso. Eu acho que da época que estudava, infelizmente eu era o único negro na minha turma. Na faculdade, pelo menos acho que uns 2 ou 3 negros. Eu, por ser um militante, né, não só do movimento social negro, mas também militante do movimento estudantil, então eu sempre gostei de participar, de atuar nos debates, e, enfim, eu diria que sempre apareci, né, em bom sentido da palavra, quer dizer, nunca me furtei e também nunca me constrangi de não ir para o debate e não enfrentar as grandes discussões. É claro que com o passar do tempo a gente vai ficando um pouco mais escolado, um pouco mais experiente, mas eu diria com bastante tranquilidade que eu acho que as coisas nessa tocante para a população, para o grande público, para a grande massa da população negra,
as coisas não melhoraram, infelizmente. É claro que sobre o aspecto jurídico, sobre o aspecto político, houveram alguns avanços importantes. Mas no dia a dia, e Curitiba, por incrível que pareça, às vezes eu falo isso, as pessoas às vezes ficam achando que... Né? Mas Curitiba é a primeira capital negra do sul do país. Então, existe mais negros em Curitiba do que Florianópolis, do que Porto Alegre, para citar, né, as grandes capitais. Talvez só Londrina, que seja uma das grandes cidades que não é capital, que tenha tanto contingente populacional negro. Mas isso, no dia a dia, a gente vê, né, as dificuldades, não só na área da saúde, não só na área da educação, não só na área da própria segurança. Então, o dia a dia ele é muito perverso com a população negra, infelizmente. E eu quero evoluir para a construção de um cenário onde nós possamos pensar em como melhorar isso, mas nessa tua trajetória, presidente do Centro Acadêmico Hugo Simas na década de 80, 30 anos de militância na área social, na área da militância da defesa dos direitos das pessoas negras, e você nesse período fez uma dissertação de mestrado na Universidade Federal, justamente entrando no tema de ações afirmativas, cotas nas universidades, busca pela igualdade material. É isso, André? Exatamente, Marlos. Esse foi o tema da minha dissertação. É interessante. Eu sempre digo que não basta a gente só ter a militância. Um pouco depois de formado, até um pouco em relação à minha atuação no centro acadêmico e na faculdade, eu fui convidado e aceitei e disputei a eleição na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, em 95, se eu não me engano, 95, 96, houve alteração do estatuto da OAB, em 94, e aí permitiu-se que pessoas recém-formadas poderiam concorrer na chapa. Então, eu fiquei como conselheiro suplente na chapa, onde o professor Assis Gonçalves, que teria, na época foi professor da faculdade e também foi eleito presidente da seccional, então eu fui conselheiro nessa gestão. Por 2 oportunidades, depois fui diretor da Caixa. Mas eu digo isso porque, numa dessas reuniões do conselho, o professor Fachin fazia parte, Jacinto Coutinho, Wilson Ramos, o nosso conselho era um conselho Rolf Kerner, era um conselho muito forte, muito pesado, assim. E um dos conselheiros, na época, César Toledo, disse para mim assim: André, eu vejo que você milita bastante nessa área e tal, e eu acho que você tem que lecionar, tem que dar aula. Eu digo, pô, César, não é a minha praia, eu vou te indicar e você vai dar aula. E aí eu fui, mais um desafio, convidado e fui lecionar Direitos Humanos de uma faculdade no interior do estado do Paraná, em Guarapuava. Lecionei lá 4 anos. Eu digo 4 anos porque meu último ano houveram alguns contratempos, me afastei da faculdade, mas a faculdade começou a fazer um convênio com a Universidade Federal do Paraná. Era um sistema chamado MINTER, institucional. Sim. E nesse momento eu me inscrevi no mestrado, preparei a minha dissertação, e a dissertação foi um tema muito importante, porque além de eu lecionar direitos humanos, eu procurei colocar na minha dissertação questões relativas à questão do próprio direito, propriamente dito. Nós estamos falando aí dos anos de 2007, e questões relativas a direitos humanos e a relação étnico-racial. Então, toda a temática envolvendo isso, eu trouxe para a minha dissertação e procurei estabelecer, que era um momento importante no país, a discussão sobre ações afirmativas e cotas. Só que, claro, como eu sou da área do direito, né, e sempre atuei como advogado, o meu orientador, o professor Manuel Eduardo Camargo, ele disse o seguinte: André, você tem que se focar não na questão sociológica, não na questão política, ciência política, mas na questão jurídica. Então, foi um corte importante, porque aí eu fui analisar
fiz uma análise interessante observando a questão histórica, né? Quer dizer, todo o processo de escravatura, toda a influência da discriminação e do racismo naquele período, né, de escravocrata, o que isso significou para a população negra, né? Como é que se construiu a questão do racismo e da discriminação social na sociedade brasileira. Depois eu vou discutir a evolução histórica em relação às legislações pré-libertação, depois da libertação dos escravos. É claro que a gente procurei fazer uma síntese, não foi tratando o tema Vidas Negras Importam. Voltou, André. Você estava construindo a trajetória da tua dissertação. Da minha dissertação. Então, o quanto essas relações são perversas, quer dizer, analisando a legislação, e, por exemplo, na década de 50, no Brasil, o racismo e a discriminação racial não eram crimes, eram contravenção penal, a famosa Lei Afonso Arinos. E toda essa repercussão, quer dizer, houve uma evolução. A Constituição de 88 foi importante para pontuar isso, ou seja, o racismo passou a ser um crime inafiançável e imprescritível na Constituição. A Lei 7716 tipificou a conduta. Só que, nesse momento, é importante se destacar que daí eu vou analisar o quanto as ações afirmativas foram importantes para esse período histórico no Brasil. Faço uma análise também em relação ao que aconteceu nos Estados Unidos, quer dizer, por que eles adotaram as ações afirmativas como sendo uma forma de você romper a desigualdade. E depois entro, propriamente dito, na questão das cotas da universidade, que foi toda uma articulação em relação à década dos anos 2000. Existe uma conferência, a Conferência de Durban, a famosa Conferência de Durban, que nessa conferência estabeleceu-se uma conferência internacional puxada pela ONU, né, que era uma conferência internacional de combate à discriminação racial, xenofobia e todas as formas de preconceito. E estabeleceu-se que a utilização de ações afirmativas e cotas seria uma forma de coibir e de limitar o racismo e a discriminação racial. E, claro, o Brasil ele adotou isso e optou em fazer essa primeira ações afirmativas a nível de sociedade brasileira junto às universidades. Eu acho que isso foi um salto de qualidade. A Universidade Federal do Paraná, em 2014, foi uma das primeiras universidades federais a adotar esse regime, que é uma forma de quebrar isso. Eu acho que a educação, fortalecer a educação, disseminar a educação, democratizar a educação, faz com que os negros que não tenham acesso, né, ao contingente de estudo, de curso, etc., possam romper essas barreiras. Eu acho que isso é importante, romper essas barreiras, porque senão a gente fica só achando que cotas vão resolver e tal, mas não é que cotas vão resolver. As afirmativas num conjunto são importantes. E cotas é uma forma de ações afirmativas. Foi muito interessante discutir isso na academia. E quais são outras formas de ações afirmativas que hoje estão sendo adotadas e que você considera importantes? São vários setores que eu acho que a gente precisa pensar, né? A discriminação racial e o racismo, a gente costuma ver e ler um pouco alguns autores, não só estrangeiros, mas autores nacionais, que eles falam que a gente precisa quebrar um pouco desse racismo. E a forma de quebrar são medidas antirracistas, né? Antirracistas. E essas medidas antirracistas passam também por uma equiparação, e eu acho fundamental você exercer um trabalho junto ao mercado de trabalho. Então, você fazer, né, gestão de modo que as empresas, de modo que os serviços, né, claro que, infelizmente, o Brasil passa por uma crise muito séria, a questão da pandemia, o desemprego está muito alto, etc, etc. Mas, assim, esse cenário, a tendência dele, e eu sou muito otimista em relação a isso, é de que isso é uma fase, essa fase ela vai melhorar. O mercado de trabalho ele exige qualificação. Então, é fundamental que as empresas, na contratação de pessoal,
estabeleçam, entendeu, oportunidade para as pessoas. E não só estabeleçam oportunidades, mas façam com que essas pessoas, no caso da população negra, tenham condições, né, de trabalhar, tenham condições de regimentar, e mais do que nunca, tenham condições de fazer com que a sua família, né, consiga romper, né, uma desigualdade. A questão envolvendo a saúde, né, assim, a saúde para todos, a gente sabe o contingente populacional negro que usufrui do sistema único é muito grande, né? Na pandemia a gente tem visto aí o contingente de pessoas que são vítimas dessas doenças respiratórias, são vítimas do corona, são muito grandes. Então, essa estruturação da saúde, isso é importante também. E basicamente, eu acho que saúde, educação e mercado de trabalho. Isso faz com que a pessoa consiga estabelecer e, digamos assim, fortalecer a sua cidadania. É claro que a participação política é fundamental. Sabemos o quanto a história da população negra, em alguns momentos, ela é negligenciada. Eu acho que retomar essa história, contar essa história de forma democrática, eu acho que isso é importante. Senão a gente fica só naquela história de que, não, os negros são discriminados, os negros são vítimas e tal. Não, não é só isso. O racismo estrutural, o racismo institucional, ele está, digamos assim, permeado dentro da sociedade brasileira. E temos que romper com isso. Pois é, esse é um ponto que eu sempre escuto na tua fala, e de todos que trabalham o tema, de que o racismo ele é estruturante na sociedade. Então, isso é uma verdade sobre o teu ponto de vista? É estruturante? E como que ele se revela? E como que a gente faz para quebrar essa estruturação de uma sociedade racista? Porque nós estamos aqui, enquanto você nos contava a tua trajetória nesses 30 anos, nós recebemos a Jussara Grando Alage dizendo que você é um ícone, nós recebemos o desembargador Ramon cumprimentando você pela tua luta, pela tua trajetória, e a live por estar abordando esse tema. O Jean está aqui conosco agora dizendo que você é o primeiro presidente negro do CAS, grande André. Não sei se é o primeiro ou se é o único até hoje, e diz que você tem um grave defeito que eu enxergo como qualidade, que é torcer para o Coxa, e ele está dando os parabéns. E aí o Jean também, por que é preciso acontecer uma situação nos Estados Unidos para retomarmos o debate sobre o racismo, se o que vivemos aqui todos os dias não nos basta, ele pergunta. Então, justamente esse ponto de nós termos uma sociedade que você deixou claro que nesses 30 e tantos anos da tua presidência do CAS para hoje, nós não avançamos, nós continuamos com uma sociedade estruturante, racista, nós temos muita dificuldade, inclusive, de tratar do tema. Então, como que nós saímos dessa... Como é que nós modificamos essa situação? Olha, Marlos, a minha filha, ela mais velha, fez 24 anos. Esse ano, agora em novembro, ela vai fazer 25. E eu me recordo que ela era pequena e nós estávamos no Largo da Ordem, dando uma volta, e no domingo eu sempre estou no Largo da Ordem, porque meu pai fazia a feirinha e eu substituí ele nessa função. Eu me recordo que nós estávamos dando uma volta ali no Largo da Ordem e tinha um adesivo que dizia o seguinte, isso na década, acho que nos anos 2000, dizia assim, mistura racial, não obrigado. Aí ela leu aquilo, eu já estava no ensino fundamental, ela leu aquela frase e olhou para mim, pai, o que significa isso? Aí eu sentei com ela, fomos tomar um caldo de cana, comer um pastel, e comecei a conversar com ela e explicar o que significa. E ela olhou bem sério no meu olho e disse assim, pai, mas vocês não vão fazer nada? Ela disse assim para mim, pai, vocês não vão fazer nada? Aí eu disse, não, filha, a gente está fazendo, estamos conversando, vamos reunir. Não, mas você tem que fazer alguma coisa. E aí, a gente parte das ações, a gente parte das atitudes por provocação. E eu aceitei aquela provocação dela. Eu saí dali
liguei para algumas pessoas, a gente foi no movimento negro e a gente começou a fazer. E nós fomos descobrir, ou fomos investigar, digamos assim, né, entre aspas, que aqueles adesivos eram adesivos que tinham sido colocados por um grupo de neonazistas e um grupo de skinheads que estavam começando a se articular aqui em Curitiba. Fizemos a coleta de informação, levamos, na época, eu acho que um dos delegados foi o Marcos Michelotto, eu acho que era um dos delegados que a gente levou as informações. Eles foram investigar e acabaram prendendo, né, uma célula de neonazistas e skinheads. Por que eu contei essa história para você, Marlos? Porque a minha trajetória ela é calcada em muitos casos. Depois eu advoguei muito e até gosta de falar e o Marlos às vezes ele não fica muito à vontade, mas eu conheci o Marlos num grande embate jurídico, né? Num grande embate onde ele estava de um lado, eu estava de outro lado. E depois, recentemente, nós fomos conversar e aí damos boas risadas, porque tanto ele perdeu o cliente, como eu também perdi a minha cliente, né? E gosto de dizer também que fui vencido nesse processo, né? Mas aprendi muito. Era um caso de discriminação racial. Aprendi muito. E, além de ter aprendido muito, a minha cliente hoje, ela mora fora, mora na Inglaterra, e ela ficou com um trauma tão grande, Marlos, que ela não consegue voltar a estudar, porque ela foi discriminada dentro de uma sala de aula. Já te contei essa história, é bem interessante. Sim. Mas, enfim, eu quero te dizer isso pelo seguinte, que então as provocações, elas vêm, a gente tem que receber as provocações e tem que fazer, né, de um limão uma limonada mesmo. Então, eu atuo nessa área e percebo que o racismo ele é estrutural, estruturante. Por quê? Porque se eu, que sou advogado, tenho conhecimento na cidade, que já trabalhei em órgãos do Estado, trabalhei em órgãos da prefeitura, tenho OAB, enfim. Se eu tiver, não de terno e gravata, mas se eu tiver de bermuda, se eu tiver de tênis, de camiseta, e for passear ali no Largo da Ordem, ali naqueles rincões assim da cidade, conforme o dia, conforme o horário, e se a polícia tiver disposta. Por quê? Porque o negro, preferencialmente, é um suspeito, infelizmente. Ele é suspeito. Se estiver correndo, então... Eu gostava de pedalar, eu moro aqui na região do Parolim, aqui e tal, volta e meia, eu dou umas pedaladas e tal. E um belo dia eu estava saído para pedalar e voltei, e daí o meu irmão, eu já tinha entrado, guardado e tal, meu irmão foi falar comigo e perguntou, você saiu? Eu digo, saí. É porque bateu uma pessoa aqui em casa perguntando, essa história é muito boa, bateu uma pessoa aqui em casa perguntando se a gente não tinha sentido falta de alguma coisa e tal, porque ele viu que tinha saído uma pessoa com uma bicicleta daquele casa. Aí, depois que meu irmão falou isso, eu digo, mas porra, uma pessoa de sair de bicicleta fui eu. Então, assim, não importa onde você esteja, ou não importa as condições que você esteja. Se você é negro, se você não tem uma certa base, e aí não só uma base intelectual, mas uma base emocional, você vai ter sérios problemas e você tem que estar preparado para essa sociedade. A sociedade é perversa com você. Perversa. E conforme as situações, né, restaurante, em fila, né, em shopping, tem vários amigos meus, eu particularmente, em shopping particularmente não, mas eu já soube de pessoas que entram nos shoppings e volta e meia tem alguém do lado fingindo que está fazendo alguma outra coisa, mas ele é segurança que ele está monitorando você. Então, só retomando essa questão também em relação às crianças, quando eu conversei com a minha filha, eu dizia para ela, eu digo, olha, qualquer coisa que você tiver, o que acontecer e tal, você diga para o pai, você comunique. Porque às vezes pode parecer algo que seja sutil, mas é algo que ele é, digamos assim, ele é muito perverso. E no caso dessa minha cliente, ela estava na faculdade, ela foi discriminada, mas para ela foi um baque muito grande.
E ela não conseguiu superar isso. Então, o dia a dia, ele é um acúmulo, né? Você precisa a todo momento estar se reciclando, mas a todo momento você tem que estar, digamos assim, preparado. A gente costuma dizer o seguinte: a diferença do racismo brasileiro em relação ao racismo norte-americano, que nos dois casos, o negro ele vai ser vítima potencial. A diferença é que lá nos Estados Unidos, o negro ele sabe de onde vem a agressão ou vem a bala. Aqui no Brasil, você não sabe. Pode vir tanto de um lado como de outro. Mas que ela vem, ela vem. Então, quando a gente se vê em situações como essa que aconteceram aí, desse rapaz que foi morto lá nos Estados Unidos, claro que lá nos Estados Unidos ele é uma caixa de ressonância. O que acontece lá, ele vem ressonando para o mundo inteiro. Né? Então, o mundo inteiro parou para analisar, parou para refletir. Né? Mas aqui no Brasil, pelo menos, é difícil dar uma estatística certa, mas falam que uma pessoa morta, um negro morto, a cada 24 horas. Eu não sei se chega a tanto. E, infelizmente, os órgãos de segurança do Estado, as polícias, contribuem muito para aumentar essa estatística. Então, cidades como São Paulo, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e própria Curitiba. Aqui em Curitiba tem um discurso perverso que dos órgãos de segurança, não todos, mas alguns, que eles dizem de uma forma muito categórica. Né? Na entrevista, né? Quando são entrevistados, acontece algum homicídio, alguma coisa. Infelizmente, a vítima foi a óbito. Então, quando você ouve essa frase, né? Percebe-se no conjunto, né? Dessa frase de que pode ter acontecido um confronto, mas nem sempre aconteceu um confronto. Inclusive... Nas regiões periféricas aí. Nas regiões periféricas acontece muito isso. Às vezes existe um confronto, mas às vezes não acontece confronto. Tem várias situações do ano passado que aconteceram de pessoas que eram afro, né, brasileiras, não necessariamente negras, enfim, ou negros mesmo, que foram vítimas. Né? E claro, acontece, né, mas quando isso vai para a mídia, quando isso vai para a imprensa, isso vira, né, uma situação maior. Mas muitas estatísticas, muitos casos não vão para a mídia. Né? Não vão para a mídia. Não é o caso do Miguel lá, que caiu lá do prédio. E só retomando uma outra questão importante, o Miguel é vítima da Casa Grande da Senzala. Lógico. O Miguel, em Pernambuco, a figura, né, sem entrar no mérito, mas a figura do que aconteceu lá, o descaso, é muito grande. Ou seja, eu sou da Casa Grande. Eu não tenho que dar a mão, não tenho que acolher, eu não tenho que dar um aparato a quem é da Senzala. Quem é da Senzala tem que ficar na Senzala. E Gilberto Freire, ele quando ele fala dessas relações lá, e Pernambuco, a gente percebe exatamente isso. Eu morei em Pernambuco, eu sei o quanto Pernambuco ela é desigual em relação aos mais favorecidos e os menos favorecidos. Infelizmente. Inclusive, no caso do Floyd nos Estados Unidos, a imprensa demorou 3 ou 4 dias para começar a usar a palavra que foi um homicídio, para a imprensa começar a noticiar que tinha sido morto. Quer dizer, no começo morreu, não tinha uma fala de que havia ocorrido, como todos nós assistimos naqueles 9 minutos dramáticos, um homicídio. E ali se trata, evidentemente, de um homicídio doloso. E no Brasil, essa posição que você está colocando é uma posição duríssima que nós, advogados, vemos corriqueiramente, em que a pessoa negra muitas vezes é recolhida num camburão viva e chega no hospital com um tiro que teria sofrido num confronto, sendo que quando ela foi presa não tinha nem sequer havido um confronto. Então, nessa tua fala da provocação, e aqui eu quero lembrar a todos que estão nos ouvindo, essa provocação é uma provocação que a filha do André fez ao André e que o André fez a mim ano passado, quando nós nos encontramos, fomos militantes ativos na OAB,
e nos reencontramos ano passado, mais de perto, e o André me disse: Marlos, você tem falado bastante sobre a parte criminal, etc., mas precisa falar da questão racial. A questão racial precisa ser dita. E ainda brinquei com o André, eu falei para o André da minha preocupação, porque esse é um tema que exige um lugar de fala. Não é qualquer pessoa, e principalmente um branco de 50 anos, dentro de uma sociedade racista estruturante, que pode falar desse tema. E o André disse: não, é importante que você fale, é importante que você inclua esse tema. Desde então, o André tem me mandado os textos sobre o assunto e eu tenho convidado o André a participar de todos os seminários possíveis que nós realizamos aqui no escritório. Tivemos um evento grande no início desse ano com 30 e poucos jovens do Brasil inteiro. O André veio para falar sobre esse tema, que é o tema racial. Então foi uma provocação que o André me fez e que eu acredito que esse caso do Floyd, como o caso do Miguel, mas tantos casos que a mídia não dá conta de publicar. O cidadão que levou uma rajada de 140 tiros de metralhadora na linha vermelha ou na linha amarela, o menino que foi morto dentro do barraco na favela do Rio de Janeiro, dormindo. Quer dizer, são casos que chocam o dia inteiro, o tempo todo, e que nós precisamos efetivamente tomar uma posição frente a isso, uma posição rigorosa de não deixar isso acontecer. E nesse ponto, André, nós tivemos em Curitiba 2 manifestos. Nós tivemos um manifesto que saiu da Universidade Federal e que encerrou na Universidade Federal. Quer dizer, nós assistimos todos o vídeo, o organizador do manifesto declara encerrado o manifesto. Depois acaba, infelizmente, sendo noticiado o quebra-quebra que teve aqui no Centro Cívico, mas que já não fazia parte daquela manifestação. E tivemos uma outra manifestação aqui em Curitiba nesse domingo. Você acompanhou esses movimentos, esses manifestos? Eles são importantes? Como é que você enxerga esse assunto? Marlos, eu acompanho há muito tempo e continuo acompanhando. Eu tenho umas entidades que eu faço assessoramento jurídico nessa questão. É claro que com a pandemia agora, e eu fui agraciado ano passado com uma linda bebê, então minha filha, a mais nova, tem 7 meses, então por conta disso eu tenho me preservado bastante em relação ao isolamento. Mas eu acredito e acho importante toda forma de manifestação. O regime democrático ele é um regime calcado nos conflitos. Só para fazer um contraponto, você que já fez mestrado e fez doutorado, sabe que o ponto alto da pesquisa é a defesa da dissertação e a defesa da tese. E na minha defesa da dissertação, o professor Manuel Eduardo convidou um professor espanhol e o professor Pirilla, ele veio e eles são, eu diria que os acadêmicos europeus, eles são muito focados. Então ele veio quase que um mês de antecedência, leu atentamente a minha dissertação, fui arguído por ele quase 1h30, e eu me recordo de ter conversado e ter colocado na minha dissertação assim, um contraponto em relação ao temor, né, de você discutir discriminação racial, racismo e tal, e cotas, e eu coloquei, né, como nota uma posição de uma professora que era contrária às cotas, etc, etc. E essa professora, na época, dizia num artigo que o fato de discutir discriminação e racismo poderiam acirrar as relações, né, entre brancos e negros aqui no país. E o professor Pirilla, que me arguiu, ele disse assim: André, você foi muito incisivo, né, na tua argumentação quando você fala, e você tem razão em relação a isso. Toda sociedade democrática, ela precisa estabelecer e se calcar em cima dos conflitos, em cima das contradições e em cima das reivindicações. Quanto mais democrata uma sociedade,
mais ela vai estabelecer e respeitar a posição do outro. Então, respeitar a posição do outro significa ouvir, entender e dialogar com o outro. Então, discutir racismo e discriminação racial não vai acirrar o conflito entre brancos e negros, vai fortalecer essa causa. Com base nisso, que eu digo para vocês, já sempre falo, que aquela história do lugar de fala e das alianças são fundamentais a gente fazer. E eu, quando falei com você, Marlos, e falei com bastante tranquilidade, com bastante liberdade também, porque eu sei o quanto você tem empenhado e tem se dedicado, né, a atuar profissionalmente como advogado, mas também na área acadêmica. A gente vê muito, às vezes, um profissional só atuando na área do direito, né, como advogado, e às vezes não atua muito na área acadêmica. Você não, você consegue fazer isso, e não é por estar na live e aceitar o teu convite, você faz isso com brilhantismo. Não só faz isso com brilhantismo, mas também faz escola. Quer dizer, muita gente veio nessa tua esteira, atuando de forma muito categórica na área da advocacia, mas também indo para a academia. Então, essas alianças são importantes. E essas alianças são construídas a partir do que você vem assimilando e vem atuando. E se você, por exemplo, o teu caso específico, fala de compliance, fala da questão das empresas, fala de como as empresas têm que se adaptar e tal, e toca num tema de discriminação e racismo, isso fez com que as empresas e os clientes e as pessoas percebam isso, porque não é um negro militante que está há 30 anos nisso. Né? Eu costumo dizer que às vezes as pessoas dizem, pô, lá vem o André de novo com esse discursinho aí, né? Então, alguém que fala isso, mas com um lugar de fala que não é um lugar que está acomodado com isso, só fortalece a causa. Então, você fazer parte disso, discutir isso, né? E fazendo o paralelo que você comentou agora sobre a questão das manifestações, você trazer isso a público, trazer isso para a sociedade e regimentar isso é muito importante. Mais do que isso, a causa de combate ao racismo, discriminação racial, xenofobia e outras formas de intolerância é um tema muito interessante. Interessante sobre o seguinte aspecto: a sociedade precisa discutir isso. E eu percebi isso e de uma forma muito tranquila, eu falo, e aí não é uma crítica, mas é uma observação, que a manifestação do dia 1º de junho arregimentou aproximadamente quase 1.300 pessoas, junto ao nosso marco, né, histórico, que é a Universidade Federal do Paraná, da Praça Santos Andrade. Os organizadores eram pessoas da militância, não tinha nenhum viés político partidário. Não que isso não seja bom ou não seja ruim, mas é a militância organizada, né? Claro que depois, no segundo momento, né, o ato ele começou às 18 e acabou às 19. Foi o ato, né, de combate ao racismo, vidas pretas, vidas negras importam. Depois houve uma sequência, houve uma passeata, um deslocamento, e aí toda uma repercussão, porque algumas pessoas se utilizaram dessa situação e foram depredar patrimônio público, patrimônio privado, foram queimar símbolo nacional. E isso tem que se coibir. A OAB se manifestou exatamente nesse sentido de que a manifestação pacífica ela é democrática, é legítima. Qualquer coisa fora disso deve ser condenada e as autoridades precisam coibir, punir e processar os responsáveis por isso. Eu falo de uma forma muito tranquila, porque a outra manifestação, que foi domingo agora, não teve tanta repercussão. Claro, teve um pouco de viés político, mas é legítimo. Eu acho que a sociedade brasileira está numa fase que ela cada vez mais ela tem que se depurar, ela tem que se fortalecer, entendeu? Então, se quiserem levar questões políticas para atos democráticos, que levem. Cada um tem que segurar a sua bandeira, cada um tem que segurar, né? Eu, particularmente, acho importante discutir, né, discriminação, racismo e tal, longe dos partidos políticos. Em alguns momentos, poucos partidos assumiram isso de uma forma muito concreta, né? Eu acho que isso, de uma forma ou de outra, a discriminação e o racismo, ela teve alguns altos e baixos, como todas as temáticas de direitos humanos, mas em alguns momentos alguns partidos políticos preferiram não discutir esse tema. Eu acho que esse tema é um tema que tem que estar na ordem do dia. Ele é estruturante
é institucional e a reprodução disso acontece de uma maneira muito tranquila. E eu digo por quê? Porque hoje em dia, o negro, em 2020, ele ainda é observado, e ainda é julgado, e ainda é visto como aquele negro que veio acorrentado da África. Ele chega aqui no Brasil como mercadoria. Ele chega aqui no Brasil como coisa. Ele é coisificado. Né? Na minha dissertação eu trato desse tema. Eles vendiam peças. As peças eram pessoas. Só que não era uma, duas, três peças. As peças podiam ser, por exemplo, eu li na minha dissertação e observei e fui pesquisar 3,8 peças. Mas, poxa, que número é esse? Era um conjunto de negros. Então, eram 2 molecões, um negro já mais velho, uma mulher e uma criança. Isso constituía uma peça. Não era uma pessoa individualmente. Cada peça era um conjunto fracionado. Então, lá eles tratavam dessa forma, com mercadoria. E aqui eles tratam também com mercadoria. Ou seja, eu entro na favela, eu entro na comunidade, eu entro nos rincões aí do Brasil, sem mandado, sem nada, e a mão na cabeça, fica no chão, se você resistir, é bala na tua cabeça. Isso é o que acontece. Quer dizer, as relações na sociedade brasileira são muito perversas. Ou seja, democracia existe, mas a democracia tem, né, e tem respeito dentro de um determinado contingente populacional. Na periferia isso não acontece. E isso acontece, recentemente teve um vídeo que viralizou, que é um cidadão de um determinado condomínio de luxo em São Paulo, falando para o policial que lá ele não ia entrar, porque lá ele não mandava. Ele podia mandar na periferia, mas lá ele não mandava, porque ele ganhava 300, sei lá, não sei quantos mil reais por mês, e lá ele mandava. E o policial tinha que se colocar no lugar dele, não tinha que entrar lá. E o policial ficou no lugar dele. E o policial se acovardou, não foi para lá, porque ele sabia que se ele fizesse alguma coisa, ele sabia que poderia ter uma represália muito grande. Então aquela história de quem você está falando, isso continua ainda, infelizmente. Sendo que, nesse caso, ele estava em Alphaville e o agressor disse que ele não estava em Paraisópolis, que é a favela, a maior favela de São Paulo. Exatamente. E o agente que praticou o crime, inclusive racial ali, simplesmente depois pediu desculpas, fez uma publicação numa rede social pedindo desculpas, e a situação também toma esse rumo que você está contando, que é um rumo lamentável. André, e nós estamos entrando nos nossos últimos 10 minutos de live e você me pediu muito para que a gente, lógico, traçamos esse cenário, que é um cenário dramático e que ele passa por toda essa tua trajetória como acadêmico, depois presidente do CAS, conselheiro da OAB, enfim. E, neste momento, qual é o próximo passo? Você quando nós conversamos, você sempre gosta de ser otimista e de ser uma pessoa de construção. Qual é o próximo passo para nós iniciarmos a saída dessa tragédia que nós estamos no momento racial? Todos vocês que estamos acompanhando perceberam que nós não tratamos de nenhuma matéria criminal hoje, quer dizer, nós não chamamos o André para discutir crime de racismo, não chamamos o André para discutir o problema da superpopulação carcerária, em que a grande maioria, esmagadora maioria, é negra. Nós estamos tratando de um problema de uma sociedade racista, de uma estrutura racista. Esse é o ponto que nós tratamos hoje, que você traçou um grande e lamentável diagnóstico de uma sociedade doente. Como nós saímos disso? Quer dizer, nós falamos em solidariedade, falamos em aliança com órgãos públicos, movimentos sociais. Como é que a gente poderia construir um outro formato de sociedade? Eu venho pesquisando, Marlos, isso há muito tempo. E não sei se em 2021, talvez 2022, eu me lance lá para o doutorado. Vou atrás de você. Você foi para o doutorado, eu parei, agora eu quero ir para o doutorado. E estou pensando em discutir no meu doutorado as novas relações
de migração. Então, a gente está vendo, na época eu era assessor do prefeito Gustavo Fruit, e a gente começou a receber aqui no Paraná os haitianos. Então, os haitianos vinham, ficaram um tempo aqui, depois, por causa da crise, já migraram, foram para outros locais e tal, mas ainda tem um grande contingente populacional aqui de haitianos. E os haitianos são negros. E são negros que têm uma formação intelectual muito grande, né? Bom, a tua saudosa tia, a Zilda Arnes, estava numa atividade no Haiti, porque tinha um contingente populacional de miséria muito grande, mas intelectualmente falando é uma sociedade muito organizada, né? Os haitianos, eles são muito... Então você conversa com um haitiano, você vê que ele saiu de lá, e o haitiano que não fala muito bem, ele fala 4 ou 5 idiomas. São profissionais que estão saindo do mercado de trabalho, tentando se requalificar aqui. Então, um dos temas que eu devo tratar na minha dissertação, na minha tese de doutorado, é essa questão da nova migração. Por que eu estou falando isso? Porque eu percebo que a forma de como nós precisamos tratar a questão da discriminação e do racismo é de acolhimento. Nós precisamos tratar isso de forma democrática. Mas, mais do que nunca, nós vamos tratar isso fazendo alianças. E as alianças se constroem em cima de você fazer contato, conversa, curso de formação, particularmente junto ao judiciário, junto aos promotores públicos, junto aos juízes, conversar com os delegados e procurar as associações e estabelecer para eles que é importante que esses órgãos de poder precisam estar antenados com um grande problema que é a discriminação e o racismo. As faculdades de direito, eu atualmente faço parte da Comissão Estadual de Promoção de Igualdade Racial da OAB. Então nós temos lá dentro um projeto que nós vamos nas faculdades de direito conversar com os acadêmicos, explicar a importância do Estatuto da Igualdade Racial, como é que ele se formou, o que tem no Estatuto da Igualdade Racial, e, para isso, a construção de toda essa nossa realidade. Quer dizer, denunciar os casos é fundamental. Mas, mais do que nunca, esclarecer não só o contingente populacional da nossa área, que é da área jurídica, mas também de outras áreas, da área de humanas, da área de saúde, entendeu? Quer dizer, voltando a essa questão dos haitianos, eu me recordo que conversei uma época com a Laurette Bernardin, que era uma das lideranças dos haitianos. Ela dizia assim: André, os haitianos chegam aqui, uma das grandes dificuldades que eles têm é a comunicação. E além da comunicação, quando eles chegam num posto de saúde, eles não conseguem conversar, porque não tem ninguém lá para fazer esse diálogo com eles. Então a gente procurou, na época da prefeitura do prefeito Gustavo Fruit, fomentar e fortalecer e criar um curso de português para os haitianos. Ou seja, eles chegavam aqui, a barreira era a língua, primeira coisa, quebrar essa barreira. Então, dar curso de português, eles dominando a língua já conseguiam fazer e ter mobilidade. Então, eu penso, Marlos, que a gente vou fazer uma provocação aqui para você, mas acho que é uma coisa interessante a gente pensar, não só tendo essa live como uma primeira discussão, mas a gente ampliar um pouco isso, certo? Tentar estabelecer aí, já que estamos na época de pandemia, isolamento e quarentena, podemos fazer isso online, né? Eu me predisponho a conversar com 2 ou 3 intelectuais aí de outras áreas, né? Rio, São Paulo, a gente continua tendo uma rede grande de articulação, e trazer, pelo menos a cada mês ou cada 40 dias, enfim, uma discussão aí mais ampla, trazendo uma pessoa da militância que pudesse dizer, olha, aconteceu isso assim, assim e tal, vamos conversar, vamos ver e tal, porque isso é uma forma dessas alianças se construírem e a gente dizer para a militância, ou dizer para aquele negro, ou dizer para aquele estudante, né, de que lá na frente, daqui mais uns 10 anos, ele não vai ficar isolado e dizendo, poxa vida, sou só eu, olhar em volta e dizer, poxa, só eu aqui de negro nessa sala de aula. Entendeu? Então, fortalecer, estimular.
E temos grandes profissionais que atuam nessa área, grandes juristas, mas também temos pessoas médicos, temos pessoas economistas, cientistas políticos que possam trazer também e fazer esse contraponto conosco. Eu acho que a sociedade hoje, curitibana e brasileira, ela está muito carente de informação. Você liga a televisão, tem muita informação e tal, mas às vezes a gente percebe que essas informações são informações muito de Facebook, informações muito... E a gente sabe que a construção de conhecimento e informação é livro. É livro, é pesquisa, é sentar, como diria o meu grande amigo Jacinto Coutinho, sentar bunda na cadeira e ler, estudar e sem muita discussão. Eu acho que a grande provocação de hoje seria essa. Vamos programar uma próxima com mais gente para discutir o tema, para dizer, olha, está acontecendo comigo tal coisa, porque eu percebo muito isso. Os casos de racismo e discriminação racial acontecem. Só que, às vezes, a pessoa fica tão isolada e não sabe o que fazer. Recentemente, não me cabe dar nomes e nem situações, mas recentemente atendi no escritório uma pessoa que era um profissional de ponta, dentro de uma estrutura grande, e ela foi discriminada dentro de um grupo de rede social dentro dessa estrutura. Claro que ela era o único negro, única negra, né? Ela era única, ele era o único, e sabia que o que ele fizesse, ou ele seria demitido, né? Ou ficaria ali. Então, a primeira coisa que ele fez, ele saiu da rede social. O CEO da estrutura lá chamou ele para conversar, tentou botar uns panos quentes, achou que, né, ele poderia, mas enfim, ele colocou para mim claramente, André, eu tenho ainda tanto da minha faculdade para pagar, preciso pagar a minha pós-graduação, não posso perder esse emprego. Eu disse para ele, olha, eu entendo bem isso, me solidarizo com você, de novo a questão da solidariedade, mas mais do que nunca, se você tiver problemas, me procure que a gente vai e vamos para os meios jurídicos. Então, eu acho que, assim, voltando a essa questão, você estender a mão, você ser solidário, você se compadecer com que o que acontece com o outro é importante. Verdade. Os norte-americanos, eles fazem isso com bastante objetividade. Verdade. Né? Um daqueles artistas disse, olha, a filha da vítima lá vai precisar estudar. Eu vou depositar aqui o dinheiro para fazer a faculdade. Ele vai precisar sobreviver, entendeu? Então, essa solidariedade, não só financeira, mas emocional, eles são mestres e são maestros nisso. Eu acho que a gente tentar trazer isso para nós seria importante também. Faremos o primeiro Zoom já esse mês. Temos 21 segundos.